mais situações ainda. E que isso é muito grave, porque a gente continua fazendo isso, a gente não mudou o padrão. Só porque hoje a gente tem um notebook, um celular, um carro elétrico, energia. Isso é tecnologia. Comportamento é outra coisa. Tanto que vocês não dizem, tecnologia, a questão de evolução tecnológica não quer dizer que tem evolução moral. Mas vocês mesmos dizem que os seres que têm nave, eles são evoluídos, eles são, que vêm de outros lugares, eles são pra frente e tudo mais, né? São pra frente o negócio. Vocês têm que compreender que questão humana precisa viver para saber o que é. Eu gostaria de perguntar para a alma de vocês o porquê que vocês estão vivendo a questão humana. Porque vocês já viveram várias outras coisas, né? Como é que você sabe o que é uma coisa se você não vive? Se você não experimenta? Como é que você cria memória se você não vive? Para levar para o seu espírito? Como é que funciona tudo isso? Por que encarnamos, então? Outra questão, por que encarnar é inferior? Por que a encarnação ela é inferiorizada? Então, digamos assim, você encarna e tu tá em evolução. E quando tu vivenciou outras questões como as pleiadianos, como os arcturianos, porque é dito assim, você é um pleiadiano. E você tá em evolução aqui na Terra. E tu já passou e você não diz que os pleiadianos são seres avançadíssimos e tal. O que tu tá fazendo aqui? Mas ainda os seus colegas estão aqui também. Como é que é essa ideia? Me expliquem. Ou eu não tô vendo, ou eu tô equivocada. Quem foi que disse que ser humano é evoluído? E esses seres, eles encarnam também aqui. Será que o equívoco é você achar que você é a matéria? Talvez. Porque se você pensar, eu sou um espírito que vivenciei várias coisas e também estou experimentando a questão humana. E se eu estou tendo problemas, por que eu estou tendo esses problemas? E aí eu busco resolver. Qual que é essa história? Porque esses falar de teoria da conspiração, a gente é quem alimenta dentro do nosso comportamento também essas questões. Porque a gente aceita essas ideias, a gente não busca olhar de outra forma. Foi dito, então foi dito, né? A Eliane é a nossa filósofa aqui, como a Beth. Tudo está em um redemoinho. Tudo está um redemoinho. Permaneço por aqui, porque sei que irei mais além do que sinto e sei. A gente tem que entender que vocês são... A Helena tinha uma consciência muito limitada até ouvir no meu mental esta frase. És merecedora de tudo. Olha que coisa linda, gente. És merecedora de tudo. A gente compra as ideias como essa ideia de sucesso. Que sucesso? Na vida, você tem que fazer sucesso na vida. Que sucesso que as pessoas estão falando? Você sabe que tem uns 3 bilhões de pessoas no planeta. O que é o sucesso para cada uma dessas pessoas? Porque assim, ter casa, ter um meio de transporte, ter comida é sobrevivência, né? Isso é sucesso?
meio que devia ser tipo meio que o óbvio que todo mundo, seria o mínimo para todo mundo ter um lugar para morar, coisa para comer, se vestir. Mas aí não é só vestir, você tem que vestir aquela coisa. Aí você tá em dia aí com a moda, né? Isso não que não seja legal, é legal. O negócio a gente só dá importância como se a minha vida ou as questões das minhas questões de espírito estarem resolvidas dentro daquela questão, sabe? Porque isso aí é o quê? Aí apego à matéria, mas isso é muito fácil a gente falar da pessoa ser apegada à riqueza e tudo é apego à matéria. Apego à matéria são esses condicionamentos de paradigmas que a gente está falando também. Quando eu, né, não crio consciência, eu vou me apegando a situações, a pessoas, a modus operandi, a ideia, e tudo isso é apego à matéria. A gente precisa sempre estar se movendo, né? A gente sempre precisa estar se movendo. Isso é muito importante. A Helena foi uma virada na minha vida, né? A Eliane, sou simples, eclética, gosto um pouco de tudo. A Izzy, até os dogmas religiosos pode ser apego à matéria, né? Sim. Exatamente. Apego aos dogmas. Você tá preso. Tá preso naquilo. Porque se não for aquilo, se for naquilo, pronto. Tá errado. Tá? Porque tudo, gente, tem que ser caminho. Tu tem que ter a liberdade de se expressar. E utilizar as coisas, não as coisas te utilizar. Você não está na matéria para experimentar as coisas. Quando algo está te usando de alguma forma, te limitando, te prendendo, eis ali o seu trabalho de libertação. Porque é responsabilidade de quem, como a gente estava conversando? Ninguém vai fazer isso por você. E o tempo passa. E se tu ficar focando no sucesso dos outros, tu vai perder um monte de coisa que você tem para fazer. Que é o que tu vai levar daqui, todo o resto vai ficar aqui. Todo o seu sucesso vai ficar aqui sendo usado pelos outros, jogado fora, falado mal ou bem. O que permanece pelo jeito é a ideia. Quem colocou essas sementes de ideias, de paradigmas, realmente entendia do negócio. Porque é o que permanece mesmo, todo o resto. Até a importância que achamos que temos diante das pessoas. A gente se prende tanto a experienciar as experiências dos outros e ter essa dependência dos outros, né? Como órfãos, tipo, eu literalmente sou... eu tenho alguém que tá me guiando ali, né? Beltrano, fala o que eu tenho que fazer aqui. Tipo, aí vem essa ideia da gente... A gente mesmo coloca a espiritualidade nesse lugar de... Fala pra mim fazer. Por que tu não me disse pra mim fazer isso aí? Por que eu tô tendo problema? Por que tu não me avisou? Eu quero que você resolva esse problema aqui do meu relacionamento, do meu dinheiro. Temos garçons, temos serviçais à nossa volta para resolver as nossas... Não, vá lá e fala com meu marido por mim. Vai lá. Vai lá falar com as crianças lá. Como que vocês não cuidam da minha casa? Vocês estão aí por quê? Vocês servem pra quê? É isso que a gente tá falando, não é isso? Que a gente tá fazendo? Ou não é? De quem que é a responsabilidade das coisas? Ou das minhas relações, ou da minha energia e tudo mais? Por que há espírito que nos ajudam?
que nos ajudam, não fazem por nós, não vivem a nossa vida por nós, é diferente, eles ajudam. Em que tu precisa de ajuda? Porque a matéria eles não podem viver. Eles não podem ir lá trazer a minha namorada de volta. Esses que fazem já estão errados. Que fazem já é contra a lei, dá ruim para essas pessoas e para essas entidades também. Então tá claro que não é o caminho, né? A gente é esperto, inteligente, entender, não é. Sou eu mesmo que tenho que olhar o comportamento de que ela não me quer, então ela não me quer, pronto. Eu tenho que lidar com as minhas emoções, né? Da minha ideia de relação e tudo mais, né? Então, a gente tem que raciocinar, gente. Porque a espiritualidade, ela é muito racional. Muito racional. Se você não racionalizar as coisas, você não expande a consciência. Porque é utilizado o racional para justificar uma conexão que não está tendo. Ai, não acredita nas coisas. Não tem que acreditar, você tem que viver. Quando uma coisa acontecer com a pessoa, não vai ter ela dizer, ai, não existia. A pessoa está vivendo aquela coisa. As questões de espiritualidade, elas são para ser vividas, gente, não acreditadas. O acreditar não traz resultado prático para a minha vida. Eu preciso viver a espiritualidade. Eu preciso me conectar e preciso viver essa conexão, essa comunicação, né? Prestar atenção como é que acontece, buscar o conhecimento e aplicar o conhecimento, vivenciar as coisas, isso liberta a gente. Porque antes estava aquela sementinha de que era o que a pessoa dizia lá na frente, no púlpito, e que aí apontava o dedo e a gente só ia fazendo, gente, isso aí já passou já. E a gente diz, ai, né, tá todo mundo despertando. Despertando como? Se os paradigmas ainda estão aí. Como que tá havendo esse despertar? Porque o acesso à informação, gente, não faz as coisas por nós. Vai fazer com que toda semana aquela pessoa esteja naquele lugar com carga negativa nas costas, carregando um ou outro com ele, sem entender o porquê que está acontecendo aquelas coisas na vida da pessoa. A gente nunca entende. Porque passou ali uma semana inteira e a pessoa não buscou entender mais. E a gente tem tempo para fazer todas as outras coisas também, né? E eu falo isso, tudo isso que eu falo para vocês é tudo vestindo a carapuça, tá? Por exemplo, eu organizei toda a minha agenda para fazer mais exercícios físicos. E eu tava conseguindo achar desculpa do que eu não tava conseguindo usar aquele horário para fazer meus exercícios físicos. Eu falei, eu não tô fazendo porque eu não quero fazer, não é porque eu não tenho como fazer, tem como fazer. Eu passei um tempão organizando isso para mim ter esse tempo e agora é que eu tenho, vou fazer outras coisas. Porque tudo é mais importante do que eu, né? Não é isso? Então não é falar assim, é todos nós juntos e misturado que temos que olhar para essas coisas. A Beth, olá Tati, seja bem-vinda. A Beth diz, diga assim, a minha evolução, o meu progresso, a minha energia é responsabilidade de cada um. Até esse pessoal, e esse pessoal que diz assim, porque eu estou expandindo a minha consciência, né? Mas os meus familiares não. Quem organiza a sua vida é a própria pessoa. Aí tá, é muito difícil porque eu busco o conhecimento, mas as pessoas à minha volta não. E eu falo e não adianta, Angélica.
Boa noite, Tati. A Eliane, cansa não entender que alguém não quer mudança. Aí que tá. Por isso que, literalmente, naquele caos que eu tava contando pra vocês, eu falava assim, né? Se isso é ser evoluído, eu tenho um longo caminho pela frente, porque literalmente eu sentia dó das entidades, gente. Eu sentia dó. Se isso é algo literalmente sem sentido, eu sentia dó das entidades. Eu sentia dó, mas eles estavam ali, né, cansados, os médios cansados, no caso, as entidades falando as mesmas coisas, explicando as mesmas coisas, tratando as mesmas coisas. E na minha cabeça era só o seguinte, né, de tanto observar, até onde isso é funcional. Até para a própria pessoa. Porque será que é culpa das entidades a pessoa usar eles como muleta, por exemplo? E será que as entidades fazem tudo isso porque é o paradigma dos médios que estão lá? Do sacrifício? E que não tá trazendo resultado porque a pessoa sempre tá lá? Tudo isso a gente tem que discutir, né? Show. A Eliane, ficam nas minhas costas porque falam, você sabe tudo. Sim. Não, eu pergunto porque você pode fazer, você sabe. Ai, gente, a gente não pode fazer isso. A gente está atrasando um tanto a nossa evolução vivida. Porque como é que tu vai falar de evolução sem viver? As questões uma a uma. Porque assim, a gente tem que tomar cuidado, gente, assim, ó. Porque hoje no mundo, por conta do capitalismo, porque todos nós somos criados dentro dele, né? Tudo é muito assim. Para tu fazer uma mudança tem que ser algo extraordinário, porque você precisa disso. E clica aqui no link para você comprar essa mudança na sua vida e tudo mais, não é isso? Mas o que acontece? Lá na vida real, no dia a dia nosso, a gente sabe o que na prática? Que sempre quando a gente dá um passo, já é muito importante. Já tipo a gente sente, nossa, olha, tô me sentindo, isso aí tá dando bom pra mim. Aquela coisa que você fica procrastinando e aí você começa a fazer. Que aí é um pouquinho que tu começa, fala assim, ai, eu tô me sentindo tô outra pessoa assim. E a gente se sente orgulhoso de si mesmo, né? E aí a gente já começa a olhar outras coisas para fazer também, tipo, já vou ampliar um pouco mais isso aqui. Né? Então, sim, o primeiro passo é muito importante. Tu vê o quanto que um primeiro passo faz mega diferença na nossa vida. Então, pra gente não ficar alienado, tipo, prestando atenção naquilo que tem que ser, tipo, a gente... Porque o que se mostra é um resultado que você nem percorreu um caminho para saber se é aquele resultado que é bom para você. Você vai ter que fazer o seu próprio caminho. E descobrindo essas coisas pouco a pouco. A gente tem que entender que a questão humana, ela é vida, vivenciar. É o que você come, você sente o gosto. É o que você toca. É a forma como você age, você se movimenta. E é tudo que você vai agregando de experiência. Não tem mais nada. Ou tem? Se você não fizer movimentos através de entendimento que vai tendo aqui, e aí você vai agindo, você não vai ter nada, no sentido de resultado dentro das coisas.
Não é somente pensar positivo, gente. Isso é muito perigoso na realidade. Porque você tem que olhar, caramba, eu não consigo conversar com aquela pessoa. A gente discute, né? Por que será? Eu tenho que avaliar isso, eu tenho que me aprofundar mais. Ou por que será que eu olhava essa pessoa assim? Ou por que eu não consigo ter um relacionamento com essa pessoa? A gente sim vai ter olhares dos outros e análise e tudo mais, mas quem que vive ali? Eles vão, tipo assim, quem analisa vai dizer, eu tô analisando isso, tem que fazer isso. No final sempre a gente vai ter que fazer. Vamos dizer assim, né? Beth, paciência tem limite. Não quero evoluir, o problema é teu. Eu faço o possível para melhorar. A nossa Beth, filósofa aqui também. O Drong, gratidão, menino, pela sua presença. Estamos em novo horário de novo, né? Mas eu espero fixar esse novo horário aqui por um bom tempo. Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja muito bem-vinda. A live é sua. A Eliane, estou saindo do sim. Estou saindo do sim para tudo. Se vira agora é meu lema. Ai, Eliane, ela tá radical. A Beth, isso, passo de tartaruga, mas vale. Que bom, estou conseguindo. O Carlo. Nunca mais tinha achado a live. É Carlo ou Flávio? Então, a gente passou um mês sem live aqui. Porque eu tava adaptando Flávio. É Flávio? É que tá Carlo ali. Então, Flávio, a gente ficou um mês sem live. Antes, as lives eram às 7 horas da noite, começava às 7 horas da noite, era todos os dias. Porém, esse horário da noite, muita gente estava precisando por conta da assistência que eu presto no desenvolvimento mediúnico. Tem gente que não tem outros horários. Então, estava insustentável para mim manter todos os dias às 7 horas a live. Então, eu estipulei esses 2 dias, quinta e sexta, a partir das 5 horas. Até a partir das 5, porque tem muita gente do exterior que às 7 horas não estava conseguindo acompanhar. Então, às vezes, alguém às 5 já está conseguindo. Era às 7, era nosso horário, né, gente? Era. A partir das 19 tinha as lives. A gente foi se adaptando aqui aos movimentos, literalmente. Nunca, toda a questão do geométrico, nada planejado. A gente sempre foi vivendo a vida aqui, né? Surgiu as ideias. Olha só, vamos dar o exemplo nosso dos movimentos de geométricos. Primeiramente, para quem fica ouvindo geométricos, bom dia geométrico, boa tarde geométricos, é a ideia. Que não é que tu entrar na questão geométricos, tu vai entrar ali no modus operandi que tu tem que seguir e fazer para ser. É justamente ao contrário. Tu se torna um geométrico quando tu assume a si mesmo. É ao contrário, você traz as suas ideias, os seus questionamentos, as suas dúvidas, né? A sua tribo que você gosta de fazer, e você faz trocas através das suas vivências com as vivências dos outros, onde que todas as tribos são bem-vindas, não há conflito, e sim é somatória. Isso é ser um geométrico. Então, quando tu começa a curtir esse estilo de vida, você é um geométrico. Onde que você vivencia, né, as experiências. Realmente não tem ninguém dependente de ninguém. E aí, quando vocês que estão lidando com espiritualidade, é um termômetro, um sensor para vocês saberem se essa espiritualidade realmente quer o seu despertar. Porque um ser ético, e que aí por isso que eu sempre fomento a ideia do mentor e da mentora, porque literalmente dentro da prática, dentro da realidade, quando você vê o comportamento deles, é só esse comportamento de independência, de olha para você, até para você se conectar comigo, você vai ter que ir para você.
Eu não estou interessada nos outros, não estou interessada no seu trabalho mediúnico, não estou interessada nas outras pessoas, eu estou interessado nas suas questões energética, psicológica, emocional, visão de mundo, consciencial. É nisso aí que eu quero te ajudar, você ir descobrindo e você ir vivendo. É única, eu acho. E os agregados do mentor, né? Que são espíritos afins de vocês, de cada um de vocês. Afinados a uma ideia, a um movimento, a uma ajuda prestada a você. Mas nesse tanto de intimidade, de tipo, olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente, é o mentor e a mentora. E eu não tenho como dizer o contrário, porque quando você vai lá pra vida, é isso que você vê. Então é um sensor que devemos utilizar. Como é o comportamento dessa entidade para com você? Literalmente, a conversa que ele está tendo com você ou ela tem a ver com os interesses deles, o interesse de uma ideia. Porque se é o interesse de uma ideia ou de um trabalho, aí você tem negociações a fazer com essa entidade. Assim, ó, então, tu quer trabalhar nisso, com isso, ó, muito bom, tem um super interesse, temos afinidades aí, afins, né? Só que o que acontece? É a tua realidade, é o seu corpo, é a sua energia, né? É a sua sobrevivência, tem um monte de coisa que tu vai ter que olhar. Como é que a gente vai fazer isso? Porque a ideia é essa. Como é que vai acontecer esse negócio? E tu pensar como é que tu vai agregar isso na tua rotina, na tua realidade, na realidade que tu vive. É vida, porque é onde tu tá. E se você não olhar para essas coisas, a entidade vive isso. A entidade vive uma outra realidade, de outra forma. Ela não tem as necessidades básicas de um ser humano que você tem. Momentaneamente. Momentaneamente. Então há a necessidade da gente discutir, e literalmente eu falo discutir para olhar por vários prismas diferentes, abrir várias portas e janelas dentro das questões para a gente ir tendo guias de ações, não de teorias. Trazer as teorias para a gente ver como é que é na prática, discutir isso. Vamos ver se na nossa prática, na nossa vida real, isso é funcional. Isso é importante. Temos ainda, gente, uns 30 minutinhos aí. Quiserem aproveitar para trazer questões pra gente conversar a mais, né? Dúvidas, curiosidades, o conhecimento de vocês pra gente aprender. Essa questão síndrome, vamos focar na síndrome do órfão. A gente pode usar essa palavra? O que vocês acham? Porque assim, tipo assim, ó, é um pouco delicado usar essa palavra, porque moralmente uma pessoa ela não tem culpa. Tipo, vem toda uma história referente a órfãos. Mas é o sentido também. Porque, olha só, até a questão de órfão quebra um paradigma imenso, né? Porque, digamos assim, tem muitas terapias que explicam tudo que a pessoa vive por conta do pai e da mãe. E a questão do órfão? Como é que vai fazer? Não faço ideia. Me criei em um local. Chegou 18 anos, eu fui trabalhar e viver minha vida. É assim que é. A maioria das crianças não encontra lar adotivo, vive com outras crianças até fazer 18 anos e não sei se é essa idade média, que aí sai do local e vai viver a sua vida. Não é todo mundo que consegue um lugar para ficar. Aí a pessoa ela é responsável pela própria vida dela. Não tem muita gente para colocar
conta. Culpa. A gente, sabe, olha o modus operandi. A gente tem que começar a olhar esses modus operandi, gente. A Maria, sou filha adotiva. Olha que problema. Tem muita coisa que é muito legal a gente entender, porque são avaliações. Mas aí quando você compreende o modo, estou bem com todos. A Maria, ela é uma exceção à parte aqui, a gente. Ainda foi criado com outras pessoas e ela tá de boas com todo mundo. E os problemas que ela tem, porque a Maria com certeza ela tem problemas, né? Agora, né? Ela tem problemas. E aí, como é que vai fazer? Olha aí, muitas terapias. Qual que é essa responsabilidade? E quem não tem nem como fazer terapia, como é que faz? Como é que fica tudo isso? Que nem o ateu que eu falo pra vocês. O ateu, ele não pode estar culpando não. Colocando essa expectativa em alguma coisa. Essa expectativa que ele é ajudado, que ele é guiado, ele só tem as ações dele. Só isso que ele tem. Não tem outra coisa. Ele não crê em nada. Ele só tem ele. E os problemas dele, que ele tem que resolver. E a ação e a reação. Ele tem que olhar o comportamento dele e compreender o que ele faz é resultado de um comportamento dele. Se ele tá com algum problema, ele vai ter que olhar pro comportamento dele e é isso. Não tem nada fora disso. Sabe o que seria legal para uma análise? A gente começar eu aprendi muito pequena a ter fé em Deus. A Maria conta pra gente. A Eliane fala, a ressonância da vida futura. O que a gente tem que fazer? A gente precisa dar uma observada como é o comportamento dessas pessoas que se dizem ser ateus. Pessoas conhecidas aí, por assim dizer. Como é que é? Né? Então, foi sempre o meu porto seguro. E quem não tem isso? Como é que faz? O porto. Eu sei que tá ali me ajudando. Tá no controle de tudo. E quem que não tem isso? Eu no controle de tudo. E como é que faz? Como é que vive? Vive. Porque tem um monte. Eu não tô falando daquele ateu que a vida dele é te convencer que Deus não existe. Aí ele realmente está crendo em algo. Ele está preso numa ideia. Né? Como é que é isso? A gente precisa olhar de novo todas essas questões. Maria, não sei, eu não teria chegado até aqui também. Por isso que é legal a gente olhar como é que é a vida de uma pessoa que tem esse ponto de vista. Né? Porque, gente, a independência energética. Se cada um de nós começarmos a literalmente pegar para si a responsabilidade sobre si mesmo, melhora muita coisa. Porque aí você fica mais, digamos, primeira coisa, mais responsável. Porque aí tu compreende, quanto mais eu cuido de mim, mais eu consigo ter empatia pelo outro. Assim, caramba, mesma coisa, tinha esse mesmo problema teu aí, mas olha só, eu fiz isso, eu olhei isso aqui, olhei aquele lá e fiz isso aqui, né? Você faz uma troca ali de vivência, mas você tem empatia pelo outro.
Quanto mais tu tá ocupado de você, menos tu vive de projeções dos outros também. Tô ocupada aqui, tô ocupada. Não vai dar. Tô ocupada aqui com questões. Quanto menos tu se negligencia, mas você tem propriedade para falar das coisas também. Não, ó, literalmente é isso aí mesmo. Não tem jeito não. Né? Das situações também e tudo mais. A gente tem que tirar essa ideia que é um vírus, como é o vírus do julgamento. Esse é um outro vírus. Nós falamos muito sobre o vírus do julgamento, pois há um outro vírus. Há um outro vírus, que é esse vírus de que... Vamos achar um outro termo para não ficar tão misturada as coisas, né? Ser difícil de compreender o que a gente está querendo dizer. Dependentes. Síndrome da dependência. Pode ser? Melhor, né? Assim fica melhor. Síndrome da dependência. Eu não consigo fazer nada. Eu não sei. É outra pessoa que sabe. É os seres de luz que são de luz e que são evoluídos. A gente resume tudo nessas questões. E a gente não se ocupa da gente. Até, gente, porque assim, quando a gente começa a se ocupar das nossas questões, a gente começa a ter opiniões fortes sobre as coisas. Então não é qualquer ideia que jogam pra cima da gente que a gente vai aceitar. É isso. Igual essa ideia de que, por que todos os seres fazem questão, muitos seres aí, que vocês precisam fazer isso e fazer aquilo outro, porque vocês não são evoluídos e aquilo outro. Quando foi que tu encarnou? Porque é o básico que eu sei, ó. Diz assim, você tá arrumando você tá colocando essa roda errada. Como que você sabe? Não, porque eu coloco a roda, eu sei como é que você tá colocando errada. Tá, então vamos lá pôr essa roda aí. Eu vou ver se eu consigo fazer direito, você vai me orientando. Quando alguém fala sobre alguma coisa, por que você está falando isso? Por que a gente precisa que alguém desça aqui para dizer como que a gente tem que administrar aqui Como é que é isso? Isso já aconteceu antes, em algum lugar do universo, outros lugares? Já entraram? Como é que foi esses movimentos de entrarem no planeta dos outros para administrar a vida dos outros? Como é que isso aí aconteceu? O que mais que a gente pode usar de exemplo? A pessoa, ela literalmente consegue me liberar de algumas coisas, me ajuda a transmutar, a recarregar as minhas baterias. Como que é essa parte? Como que eu consigo compreender que isso é feito? A Maria, acho que o melhor é buscar conhecimento. Tem as leis universal e o conhecimento está dentro de nós, nada fora. O conhecimento, buscar o conhecimento e aplicar, como a gente conversou a live toda. Tu conhece algo, tu cria consciência daquilo e daí você aplica, vê se funciona. Se você vive aquilo mesmo. Como as meninas estavam falando do salto quântico. Como é que você vê o salto quântico na sua vida, no seu cotidiano?
Como que tu consegue ver essas coisas acontecendo com você? Não, vocês precisam dar um salto quântico. Como que é isso aí na prática? Como é que faz? No meu dia a dia, na nossa sociedade, né? Nas nossas questões, como é que é essas coisas? Como é que é tudo isso na prática? Porque assim, não vai dar para todo mundo se restringir, ficar restringido numa montanha, né? Ficar afastado para ascender. Vai dar. A nossa vida aqui, ela é diferente. Seria mais fácil, é isso? Não ter tanta bagunça de frequências de vibração à nossa volta pra gente ter que lidar. É isso. Só a energia da natureza que é puríssima. E o conhecimento da natureza. Só tu ficar um dia observando a natureza, tu aprende um monte de coisa. O movimento dos animais, o clima, as coisas que estão acontecendo ali, por que aquilo acontece, que é para aquele outro. É tipo uma cadeia mesmo, né? De movimentos ali. Tu aprende um monte. Aí fica mais fácil. Então, a professora das professoras, do que somos constituídos, tu já aprende na fonte. Mas a gente não tem essa oportunidade. Primeiro que é capaz de tu entrar num lugar e já levar um tiro, né? Você tá entrando em propriedade que não é tua, né? E primeiro que tu tem que encontrar um lugar limpo. E às vezes é bem longe de onde tu tá morando. Então o que vai ser? O que vai ser viável para você? É isso que você tem que começar a pensar. Como é que eu vou vivenciar essas questões? Isso, como os guias falaram, a independência energética. Porque que é uma selva de frequências de vibrações diferentes. Como é que vai ser aplicável a mudança de vibração dentro do meu dia a dia? Isso tudo a gente precisa discutir, conversar. E aí, nos nossos encontros, amanhã tem live aqui. Trazer como é que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai resolver aquilo outro. A Maria continua, né? E o conhecimento está dentro de nós e nada fora. Essa frase é muito boa, então eu vou utilizar, né, essa oportunidade. Como é que a gente faz para trazer esse conhecimento de dentro para fora? Porque a gente não está sabendo, né? Utilizar esse conhecimento. Como é que a gente faz para acessar? Aí ela fala, o despertar da consciência. Como é que a gente faz para despertar a consciência? E mais ainda, né? Porque tem um termo que a Sabrina, lá do Processos e Café, utilizou, que eu comecei a utilizar, né? Eu não uso mais despertar, e sim expansão, porque consciência a gente já tem, a gente só vai expandindo, né? Aí ela fala, cada um tem as tuas experiências. É tudo, e tudo é vibração. A gente se conecta com a própria vibração ou energia. E quando ela fala, a gente só se conecta com a própria vibração. Geralmente é mais difícil as pessoas saberem como é a energia delas. Tu já sentiu a sua própria energia? Como é que é a tua vibração? Tu sabe como é que é a tua vibração? Como diz a Maria. A Elisete, a gente tem que querer muito, senão se apega a desculpas e depois sofre na pele. Porque as consequências a conta sempre vem para quem? Para onde que vai esse julgamento que ninguém faz sobre você? Por exemplo, assim, aquela coisa, né? Tudo que eu não faço por mim e que eu negligencio as minhas ações, eu tô fazendo e torcendo que no julgamento eu seja amenizada ali para mim. Quem é que faz esse julgamento?
Primeiro que tu já tá vivendo as consequências, não é isso? E depois é quem que faz esse julgamento. Né? A Maria, e dá para acreditar em guias? Uau, você já respondeu. Fazer perguntas? A Maria falando. A Maria é a primeira vez que tu tá aqui na live. Gente, para quem tá chegando a primeira vez, quer todas essas respostas, né, e outros questionamentos, entrem no link do YouTube para vocês acompanhar os conteúdos, as lives que a gente tá fazendo, né? Eu tô postando elas uma por semana lá no YouTube. Então, se você perder alguma ou você quiser rever as lives, agora pode, tá lá no YouTube, né? A Maria, gostei muito. Seja muito bem-vinda, Maria, né? Pelos seus questionamentos. Tu é uma geométrica, ou seja, a questão da ideia, de viver todas essas coisas, não só ficar absorvendo ali no campo mental, e se a gente começar a colocar em prática, né, esses conhecimentos. Eliana, de te ver é real. A Elisete, acho que a Lica está aí perto. Ela acordou. Eu queria contar para vocês que acompanharam o nascimento da Lica. Eu não acompanhei. Mas assim, a bebezinha, ela terminou as vacinações dela. Daqui a alguns dias ela já vai poder ver o mundo lá fora. Ela está agora bem, tá com 5 quilos. Tá enorme. Porém, tá naquela adaptação, de saber o que pode ou não pode fazer. Muita coisa ela já aprendeu. E o mais importante é que ela vai pernar por aí, né? Não porque ela está lá no cantinho dela. Agora é restringido o cantinho dela. À noite ela fica no cantinho dela. Se eu deixar ela solta, ela literalmente mexe em coisas que ela não é para ela mexer. Isso é culpa dela? Não. É minha que soltei. Eu preciso o quê? E ensinando ela, até que isso fique gravado nela, que ela não pode. Que ela tem que brincar com os brinquedinhos dela, né? E ter a rotina dela. Para ela não ficar ansiosa, conseguir ficar sozinha um pouco. Essa a linha de raciocínio que eu gostei muito, né, para ela. E também para minha vida, né? Porque todo o tempo eu estou ocupado e tenho os momentinhos só dela. Passeio, de brincadeira e tudo mais. Então eu estou adaptando ela à minha rotina. Porque ela tem necessidades e eu também tenho. Então, mas ela assim tá... Foi muito impactante essa nossa convivência. Eu descobri que literalmente o cachorro ele pode aprender de tudo, mas não quer dizer que ele vai fazer. Porque ele não tem no sistema dele, quando ele nasce, né, a questão que tem que obedecer um ser humano, né? Ele é descendente de lobos, né? Ele tem instintos e você deve trabalhar em cima desses instintos para mantê-los, né? E não achar que o cachorro, ele literalmente ele vai fazer as coisas que você quer que eles façam. É você quem tem que direcioná-lo. Eu não posso cobrar Deus. Meu Deus, mas eu já falei pra você. Primeiro que nem em português ele fala, né? Eles falam. Não entende nada. É toda nossa responsabilidade. Quando eles fazem coisa errada, é culpa deles? Não é culpa deles, é nossa. Porque quem é que tem cérebro? Eles têm também. Consciência. E assim, quando eles vão crescendo, eles vão entendendo, falando, entendi. Aí eles vão, por conta própria ali, se adaptando à rotina. Pra mim foi muito legal. Eu não sabia de todos esses negócios, não. Primeiro que é o primeiro cachorro que eu tenho, né, também. Então foi ali, tá sendo um aprendizado mútuo, tanto dela quanto minha. Mas eu tô feliz que ela vai andar, né, porque aqui tem bastante verde. Eu quero levar ela no mato, fazer trilha com ela, levar ela pra fazer trilha.
para ela andar bastante dentro do mato, sabe? Essas aventurinhas. Eu quero que ela faça bastante. Mas em casa ela tem a rotininha dela, que eu já consegui adaptar. Mas ela tá ótima, né? Vai que um dia ela já consiga, vamos dizer assim, ficar totalmente solta, né? Porque ela tem 4 meses, gente. Deixa eu ver, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses. É um bebê, né? Amanhã você tem gato. Eu tive a Tatá por 12 anos. Falecida Tatá. Foi o primeiro animal. Na verdade, ela me adotou, porque gato não é adotado, né? Ela literalmente me adotou. Aprendeu tudo sozinha. Aprendeu tudo sozinha, fazer o que queria, no sentido muito positivo da coisa. E cachorro é a primeira vez, né? E eu vi que é realmente totalmente diferente. Eu tive gato por 12 anos, então é muito, muito diferente, né? Não sei quem tem gato, cachorro sente isso. Na minha experiência, tipo, a Tatá era tipo assim, uma irmã mais velha. Falar bem a verdade, sabe? Uma amiga mais velha, tipo. Já a Lika, eu vejo ela totalmente dependente mesmo. Gato é livre, tipo, tipo assim, eu ficava ali, tá precisando de alguma coisa, e aí, sabe? Tipo, meio que ela que conduzia, ela ensinava muito, né, as coisas. Agora eu vejo que ao contrário, sou eu quem tenho que, todo o tempo, a questão emocional, da ansiedade. Ainda mais tem certas raças que, nossa, é muita ansiedade, gente. Isso faz mal pro cachorro. Então é muita coisa que tu tem que ir observando pra saúde mesmo, mental, emocional dos animais, né? Vamos dizer assim. E que literalmente humanizar os animais é maus tratos. Mais detalhes com os especialistas, né? Mas eu concordei. Porque eles estão nem aí com a roupinha que tu coloca. Eles não. Oh, meu Deus, tô com uma roupa nova, né? Oh, minha festa de aniversário. Eles não têm essas. Eles não seguem os instintos. Eles precisam dos instintos deles. Muito, né? Digamos assim. É saúde mental para eles. Seguir os instintos, né? Então, o máximo que eu consigo fazer isso, eu faço. Tô seguindo essa linha, não é? Eu tenho que olhar pra ela, que é bem pra ela, não que é bem pra mim. Vamos dizer assim. Essa é a linha de raciocínio que eu tô. Porque eu sou o ser racional, então é minha responsabilidade, né? Bom, gente. Bora aí. Somos pontuais. Chegou 7 horas aqui, vamos nos despedindo. Gente, link. Você quer desenvolver a sua mediunidade? O link de contato comigo tá aqui. Tu quer participar dos nossos movimentos, nossos encontros, conhecer, né? Ter contato com os conteúdos. Link tá na bio também. Também tá ali na bio os horários. Toda quinta e sexta, a partir das 5 horas, a gente se encontra aqui. Amanhã tem live. Aguardo todos vocês aqui, tragam, né, assuntos aí. Vamos, tem grupo? Tem grupo no WhatsApp, gente. Nossa, ainda bem que a Maria me lembrou. Gratidão, Maria. O link tá aqui na bio do grupo. Coloquei o link do grupo aqui. Até para vocês me dizerem se tá indo direto pro grupo. Vocês me dão esse feedback, por favor. Todo mundo que quiser entrar no grupo, agora quando eu desligar, entra lá até para mim saber se tá funcionando. Eu não sei se tá funcionando esse link, porque eu achei meio estranho. Quando eu cliquei, não foi. Meio assim. Quer participar, Maria? Por favor, Maria, vê se tu... Eu vou aguardar... Vamos fazer assim, tu entrar ali, tu sair aqui, entrar lá no link, e aí você voltar aqui e me contar se deu certo? Tu consegue fazer isso? Por favor. Que tá aqui na... Tá, combinado. Eu vou ficar aqui te esperando.
Gente, enquanto nós esperamos a Maria. Ai, a independência energética, olha só. São danados, né? Aí começa uma canalização. Tipo assim, são vários aspectos que a gente consegue ver a questão da independência. Olha o rumo que eles levaram da conversa. Quem tá aqui desde do início. É muita coisa. Ainda bem que a gente vai ficar tudo gravado lá no YouTube. Já postei a primeira live lá. Eu vou postar uma por semana, sabe? Pra dar, tipo, uma expectativa, tipo... Ai, tem outra live lá. E a Maria, a comunidade... Tem link do YouTube, tem o link do grupo de WhatsApp lá. Ah, não, esse aí é para inscrição, amor, não é esse. São os outros links que tá lá. Esse é para inscrição, não é da inscrição, não. Vem embaixo da fotinha ali, tu vai descendo um pouquinho ali, tem 2 links, tem do YouTube e tem um outro, que é do grupo. Mas esse tu pode também. Não que você não possa, né? Também, mas tem ali o... Vamos ver se o do grupo tá funcionando. Porque ficou de eu colocar, já faz tempo, né, gente? E eu coloquei o do grupo, aí pro pessoal clicar e já entrar lá direto, né? Não abre? E agora? Não abre? Não abriu? Ou porque queria te direcionar pra tu sair da página? Não. Eu vou... Isso pede pra sair da página? Mas vai ter que sair mesmo. Por isso que eu falei, tu sai e depois tu entra. Tipo, vai sair do TikTok, tu vai entrar lá no outro aplicativo do WhatsApp e vai entrar. Aí tu pega e entra aqui na live de volta pra dizer assim... Tamo lá. Gratiluz a todos os geométricos. Vocês viram a live que eu fiz com a Izzy? Aceito convites de live, viu, gente? Só chamar que eu vou. Super recomendo. Só que tá no canal dela, né? Lá no grupo tá o... Quem não viu e quiser ver, tá lá no grupo o vídeo. Ou é só pedir lá que a gente envia também pra assistir a live no canal dela. Ou é só acessar o canal dela. A Izzy, se tiver... Não sei se a Izzy tá aqui ainda, se ela tiver e puder enviar o link do... Não consegue? Eita. Bom, vou pedir a ajuda de todos vocês. Que aí amanhã vocês me contam. Aqui vou finalizar a live. Se vocês conseguirem entrar, tá? Senão eu vou mudar o link. Vou ver de outra forma. Isso, ótima ideia. Maria, deixa o seu WhatsApp aqui por mensagem que eu já te adiciono. Aí você me salva, eu te dou um oi, tu me salva e eu te coloco no grupo, tá? Lembrando que lá o grupo de WhatsApp todo mundo pode adicionar quem quiser. E aí eu vou ver por que não tá rolando a questão do grupo, tá bom? Beijo, gente. Gratiluz. Namastê pra todo mundo. Amanhã estamos aqui a partir das 5 horas.